I'm in love with your body. Bom dia, vamos iniciar a nossa aula, né? Hoje, sexta-feira, estamos finalizando a semana, né? Pra gente começar uma outra. Bom, mas só lembrando que amanhã, sábado, também haverá aula, certo? Ok? E será o horário de terça-feira. Então, amanhã também terá uma aulinha de matemática, tá bom? Bom, então, vamos agradecer, né, por mais um dia. Senhor, muito obrigada por esse dia maravilhoso, né? Por nós estarmos acordados, saudáveis, né? Por nós termos, né, condições de enxergar bem, de falar bem, de ouvir, de andar, né? De ter as duas mãozinhas para escrever, né? Muito obrigada, meu Deus. Eu agradeço ainda por vocês, né? Por terem vocês alunos que querem aprender. Muito obrigada a cada um. Bom, então a nossa aulinha de hoje, nós vamos começar fazendo as correções lá da página 82, 83 e 84, tá bom? Então vamos começar por lá. Pegue o livrinho de vocês para a gente poder iniciar. Bom, então aí nós temos assim, que são alguns problemazinhos, né, que a gente vai resolver. Bom, então tem assim, as atividades a seguir, escreva a operação que pode ser feita para resolver cada situação. Bom, então nós vamos tentar fazer resolver esses problemazinhos aí. No primeiro tem assim, um professor de educação física tinha 48 alunos para formar equipes de vôlei. Como cada equipe é formada por 6 jogadores, quantas equipes ele conseguiu formar? Bom, então aqui nesse caso é uma continha de quê? Olha só, né? Nós vamos calcular isso daí e vamos ver qual foi o seu valor, né? Não esqueça. Então, voltando, ele tinha 48 alunos, não é? Ele quer apenas que a gente escreva a operação, né? Ele não quer que a gente resolva as operações, não, só escreva, tá? Se ele tinha 48 alunos para formar equipes de vôlei, como cada equipe é formada por 6 jogadores. Então, aqui, no caso, vai ser uma continha de dividir, né? Eu vou ter que dividir esse 48 por 6. Certo? Ok, crianças? Bom, ele pede só pra gente formar as continhas, não pra gente resolver, tá bom? Nós não vamos resolver nenhuma continha. Nós vamos apenas formar as continhas, saber de qual operação ela pertence. Se é uma adição, uma multiplicação, uma divisão ou uma subtração, tá bom? Certo? Ok? Bom, então vamos lá para a nossa segunda questão. Na segunda, ele diz o seguinte: Douglas e Marcos subiram em uma balança que marcou 67 quilogramas. Bom, então tá aqui, 67. Se Marcos tem 37 quilogramas, quantos quilogramas tem Douglas? Bom, então o Douglas aqui no caso, para a gente descobrir, essa conta vai ser o quê? Uma adição, uma subtração, multiplicação ou divisão? Bom, se eu tenho 67 e ele disse que o outro tem 37, então é lógico que vai ser uma conta de subtração. Ok? Certo? Bom, vamos lá para a nossa terceira questão. Na terceira diz o seguinte: Fabiana comprou 9 cadernos. 9 cadernos. E cada caderno custou R$10. Bom, eu vou colocar aqui os 10 e vamos esperar simplesmente para a gente descobrir
qual vai ser, né, a operação que nós vamos utilizar. Quantos reais Fabiana gastou nessa compra? Bom, então aí nesse caso, se Fabiana comprou 9 cadernos e cada um custou 10 reais, quanto foi que ela gastou, né? Então, nesse caso, vai ser uma continha de multiplicação, certo? Bom, vamos lá para a nossa quarta questão. Em um parque há 30 bicicletas. 30 bicicletas para adultos e 25 para crianças. Bicicletas infantis para alugar. Quantas bicicletas há para alugar no parque? Bom, aqui neste caso ele quer saber a quantidade. Se ele quer saber qual é a quantidade, ele vai ser o quê? Vai ser uma soma, tá? Então, vai ser uma soma, um sinalzinho de mais. Quinta questão. Guilherme e Tiago participaram de uma campanha de arrecadação de agasalhos no bairro. No quadro de giz foi anotada a quantidade de agasalhos que cada um dos meninos arrecadou. Bom, então vamos ver aqui. Guilherme lá no quadro e Tiago. Qual é a diferença entre a quantidade de agasalhos arrecadadas por Guilherme e por Tiago? Vamos contar os quadrinhos, né? Quantos risquinhos tem cada um, tá certo? Então aqui nós temos, o Guilherme tem exatamente 26, certo? Risquinhos. E o Tiago, contando, né? 5 mais 5 mais 5, 15. Tem 15, arrecadou 15. Ela está perguntando qual é a diferença da quantidade. Se ela está sabendo quer saber qual é a diferença, então vai ser uma conta de diminuir, né? Uma subtração, para saber quanto, né? Qual foi a diferença de um para o outro, tá certo? Bom, vamos lá para a nossa sexta questão. Bom, a sexta questão. Então, vamos lá. É assim. Veja como Marina colocou na sua nova agenda os adesivos que tinha. Sem contá-los um a um, como você pode descobrir quantos adesivos ela colocou? Bom, então aqui, para a gente não precisar contar de um a um, se fosse contar de um, seria uma soma, né? Mas nesse caso, nós temos que fazer o quê? Vamos ver, né? Na vertical e depois na horizontal. Que no caso, vamos ver, né? Uma lateral. Vamos contar as colunas e as linhas. Então, vamos ver quantas colunas ela tem de adesivos. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5. São 5 colunas que ela tem, não é isso? E quantas linhas ela tem? 1, 2, 3, 4. Então, ela tem 4 linhas. Bom, então aqui é lógico, para a gente não ter que somar um a um, vai ser uma conta de multiplicar. Ou eu posso colocar dessa forma, ou, porque não vai alterar o valor, eu posso colocar primeiro as linhas e depois as colunas. Ou pode ser 5 vezes 4 ou 4 vezes 5, certo? Pode ser as duas posições, tá bom? Agora, vamos para a nossa sétima questão. Na sétima tem, em uma partida de basquete, Rosa marcou 32 pontos. Sônia, uma companheira de equipe, marcou metade desses pontos. Quantos pontos Sônia marcou nessa partida? Bom, aqui eu já sei que são 2 pessoas. Se são 2 pessoas, então o 2 vem para cá. E ela está dizendo que é a metade. Então, no caso, se é a metade, nós vamos fazer uma continha de dividir. Eu tenho que dividir esse valor de 32
pelas duas, que no caso é a Rosa e a Sônia, certo? A 8ª questão. César tinha 23 peixes em seu aquário. Ele colocou mais 15 peixes que ganhou de sua avó. Quantos peixes há no aquário de César agora? Bom, aqui nesse caso é uma das questões mais fáceis, que vai ser uma questãozinha de somar, né? Que vai ser 23 mais 15, tá certo? Bom, a nossa 9ª questão. Lúcio subiu em uma balança e ela marcou 47, né, quilogramas. Então, vamos lá. 47 quilogramas, tá? Bom, então aí neste caso, observe bem, né? A seguir, Ricardo subiu na mesma balança, que dessa vez marcou 37 quilogramas. 37. Se os dois subirem juntos em uma balança, quantos quilogramas ela vai marcar? Bom, então observe aí, se fosse uma única balança e os dois subissem juntos, então aqui seria o que também? Uma soma, certo? Bom, 10ª questão. Helena separou alguns livros para doar à biblioteca biblioteca de seu bairro. Ela organizou 10 pilhas de livros com meia dúzia de livros em cada pilha. Bom, meia dúzia, olha, uma dúzia é 12. A metade de 12 é 6. Tá bom? Em cada pilha. No total, quantos livros a Helena separou? Bom, então aqui vai ser o quê? Então, para a gente não ter que contar de um a um, observe que ela fez o quê? 10 de 6. Se é 10 de 6, então foi o quê? Uma multiplicação. Certo? Que nós podemos representar 10 vezes 6 ou 6 vezes 10. Nós podemos apresentar dessas duas maneiras, tá bom? Bom, vou colocar de número 12 aqui em cima, para não ficar tão pequena embaixo, né? Bom, então a questão de número 11, certo? Bom, então na 11 tem assim: quantos grupos de 5 pessoas podem ser formadas com 50 pessoas? Bom, se eu tenho aí 50 e o grupo são de 5, não é isso? Então, que continha é essa? Toda vez que eu tenho que separar em quantidades iguais, nós vamos fazer o quê? Uma divisão. Dividir. Separar é dividir, tá bom? Toda vez que tiver essa palavrinha separar, nós vamos dividir, tá? A questão de número 12. Bom, na questão de número 12, nós temos assim: de acordo, né, de um caderno com 50 folhas, vamos lá, 50 folhas, 27 já foram utilizadas. Olha só, 27 já foram utilizadas. Quantas folhas desse caderno ainda podem ser usadas? Bom, observem, né, que aqui nós temos uma quantidade menor, que é o total, e aqui o valor que já foi gasto. Então, ele quer saber quantos ainda tem. Então, aqui vai ser uma continha de subtrair, né? Para saber quantas folhas ainda restam, né? Sem usar. Sempre quando a gente vai procurar o resto,
né? A sobra é uma continha de subtrair, tá bom, crianças? Bom, então, pegue aí, né, o livro de vocês, acompanhe aí na página 85 e vamos acompanhar aqui essa leiturinha, tá? Acompanhem, tentem assim. Calculando com as eleições. Olha só o que diz aí. Para realizar um trabalho escolar, Mariana está consultando um gráfico que mostra a intenção de voto dos funcionários da escola onde estuda para prefeito do município. Cada funcionário respondeu à pesquisa apenas uma vez. Olha só que nós temos o gráfico, né? Ó. Então, candidatos Roberto, Joaquim, Amélia. Olha só, então aqui nós temos 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, que é o quê? Quantidades de intenção de votos para cada candidato, tá? Então, durante essa pesquisa, vocês vão responder, eu quero que vocês respondam, né? São 4 alternativazinhas que pede para que vocês observem esse gráfico e vejam, né? De acordo com o que ele está pedindo em cada questão. Por exemplo, vou ler aqui a letra A, é assim. Observe o gráfico e responda as questões a seguir. Letra A. Qual é o candidato que possui a maior quantidade de intenção de votos? Bom, então aqui é só a gente observar quem é que está no número maior, né? Então já descobre qual é o nome do candidato, tá bom? Bom, e assim, né, que eu não posso abrir o restante, senão eu vou mostrar a resposta, tá? Então, responda, né, essa pesquisazinha de voto, de intenções de voto. Na próxima aula, a gente vai conferir, tá certo? Então, finalizamos a nossa aulinha de hoje e voltaremos amanhã com essa correção e aprendendo coisas novas, tá certo? Então, um beijão, que Deus proteja a todos e que abençoe a cada um de nós, tá? Tchau, crianças!